E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre 3 fundos imobiliários que podem te ajudar a reduzir os riscos da sua carteira, aumentar a diversificação e o mais legal de tudo isso é que ele pode servir tanto para investidores iniciantes que estão começando ali e têm dificuldades nessa seleção dos fundos imobiliários, quanto para investidores que já possuem sua carteira formada, que querem aumentar um pouco da diversificação, manter um bom dividendo e não precisar gastar muito tempo estudando para fazer essa seleção de forma individual. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu, já curte o canal, senta o dedo aí no like, se inscreve, compartilha com a galera. Quando você dá o like, se inscreve, interage com o canal, o YouTube entende que ele tá bacana e daí ele vai distribuir para mais pessoas, então dá essa fortalecida aí. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma introdução. A gente vai trocar uma ideia sobre fundos de fundos imobiliários. Todos esses três serão assim. O que é isso para quem ainda não conhece? Você pode ter os fundos imobiliários de tijolo, que são os fundos imobiliários tradicionais ali, que tem um imóvel por trás. Você pode ter os fundos imobiliários de papéis, que são geralmente títulos de dívida ali, aplicações. Tem um imóvel indiretamente, ele não é o imóvel de forma direta, porém ele está atrelado de alguma forma ao segmento imobiliário. E para esses dois casos, você precisa analisá-los individualmente, entender como que é o portfólio, ver como estão as rentabilidades e os resultados e fazer todo esse processo. É claro que, no fundo de fundos, você também precisa fazer uma análise, não é só chegar e colocar a sua grana. Porém, como que funcionam os fundos de fundos imobiliários? Ele tem um gestor ali por trás, e esse gestor ele é responsável por fazer essa seleção, por fazer as entradas, as saídas ou as manutenções de investimentos. Então você escolhe um bom fundo de fundos imobiliários, investe nele e esse gestor que é responsável pelo fundo, ele que faz essa alocação ou desalocação de recurso e você vai tendo o seu dividendo ali caindo todo mês. E os fundos de fundos, eles têm uma polêmica grande, porque todo fundo imobiliário, ele tem uma taxa de administração, que seria o quê? Um valor que você paga para quem está administrando o imóvel, os títulos de dívida ou o fundo de fundos imobiliários. E no caso do fundo de fundos, você acaba tendo uma dupla taxa. Isso gera muita polêmica, porque as pessoas se sentem duplamente taxadas. Porém, eu não vejo sobre essa percepção. Na primeira ponta aqui, que seria o fundo imobiliário de tijolo ou de papéis, você tem ali uma gestão daquele imóvel, uma gestão daqueles títulos e tem esse trabalho sendo efetuado. Aqui na segunda ponta, você tem uma gestão de portfólio, uma gestão de carteira. Então, não é que é dupla taxa, porém são duplos serviços. Numa primeira ponta, a gestão do imóvel ou dos títulos, e aqui na segunda ponta, essa gestão de carteira. Ou seja, quando você quer delegar essa função, não quer fazer essa função de seleção, alocação, desalocação de recurso, ver quais fundos imobiliários irão se manter na carteira ou não, aí sim você estaria tendo uma outra taxa, que seria essa taxa de gestão de portfólio. Ou seja, sobre a minha percepção, fundos de fundos não possuem duplas taxas, ou seja, como se estivesse sendo cobrado de uma segunda vez. E sim, duplas taxas por terem duplos serviços sendo prestados. Então aqui a gente está no Status Invest, se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Aqui ele tem um comparador, você pode comparar ações, fundos imobiliários. Aqui estou utilizando para fundos imobiliários, mas não é para compará-los necessariamente, porque ele vai pegando as métricas aqui e vai premiando por medalhas e traz do melhor para o pior. Porém, aqui eu só os utilizei para a gente conseguir visualizar todos em conjunto, então não é pelo fato da comparação, mas você também pode fazê-lo. Então aqui, quando a gente olha, o primeiro fundo de fundo seria o HFOF11, o segundo o KIZU11 e o terceiro BCFF11. Caso você seja um investidor iniciante, esses tickers que eu acabei de falar são os códigos que você iria utilizar na sua corretora para poder investir nesses fundos imobiliários. Aqui abaixo a gente consegue visualizar o valor individual de cada um. Então, para o HFOF, o valor de R$ 79,48, para o KIZU 11, R$ 8,74 e para o BCFF 11, R$ 73,49. Aí aqui você já poderia falar, poxa, mas eu não tenho R$ 70. Você poderia analisar o KIZU, ver se ele faz sentido com a sua carteira e iniciar os seus investimentos, porque é um valor bem reduzido e eu acredito que você conseguiria ali fazer uma reservinha de que seja R$ 50 ou mesmo que seja uma cota por mês para iniciar e ir dando andamento na construção do seu patrimônio. Então aqui só para a gente dar uma passada rápida pelas métricas deles, o dividend yield que é aquela parte do lucro que você recebe por essas locações ou por esses juros de títulos de dívida e tudo mais. Aqui
De 7 para cima eu já considero interessante. Todos eles estão acima de 9, eu considero uma métrica atrativa. Aqui é bom a gente deixar bem claro o seguinte: esses valores de investimento de cotas que nós estamos visualizando, eles não estão nos melhores patamares. Em momentos passados, onde a incerteza era maior, existiam oportunidades de valores mais reduzidos para que você pudesse estar investindo. O próprio BCFF já chegou a estar em alguns momentos a R$ 62. Porém, esses valores atuais eu não os considero caro. Eu os considero em um preço justo. Não estaria em um preço ótimo, maravilhoso, como no passado, porém, ainda assim, possibilidades interessantes de serem estudadas para cogitar investir neles. A segunda métrica de preço-valor patrimonial, essa métrica você pode interpretar da seguinte forma: se ela estiver acima de 1, pode ser que ou o fundo imobiliário esteja um pouco caro, ou que ele tenha uma recorrência de resultados muito grande, imóveis muito interessantes, e daí ele passa uma credibilidade muito grande para o investidor e ele se dispõe a pagar mais por ele. Caso esteja inferior a 1, pode ser que o fundo imobiliário esteja barato ou que ele tenha muita incerteza e riscos por trás. Então você precisa de avaliar cada caso exatamente. No caso aqui de fundos, como ele tem uma carteira pulverizada, isso daqui já perde um pouco mais da relevância do que quando você está fazendo uma seleção individual. Essa daqui você sim precisa entender quais são os fundos imobiliários que esse fundo de fundos investe e ver ali mais ou menos por cima. Mas de modo geral, como estão todos aqui em 0,96, 95, significaria que eles estariam ali próximo do seu preço justo, com base no que eles têm em patrimônio ou em títulos de papéis. Aí aqui essa parte de percentual em caixa é interessante, principalmente para fundos de fundos, porque ele pega a caixa e investe em fundos de tijolos ou de papéis. Então aqui, no caso do BCFF11, ele é o que mais tem um percentual em caixa. Isso pode ser interessante por conta daquela questão de fazer os investimentos. Às vezes surge alguma oportunidade de mercado onde os fundos imobiliários tenham uma desvalorização e ele teria capital para poder fazer aquisições. Fora também que, com a taxa de juros alta da forma que está, esse dinheiro ali parado em uma aplicação tradicional, ele também renderia um rendimento interessante. Mas os outros não são piores por estarem com menos capital em caixa. Pode ser que eles já estejam muito alocaram a bons preços e isso tudo também traga rentabilidades quando houver uma valorização, talvez com uma queda de taxa de juros e os fundos imobiliários se valorizando, tudo isso poderia impactar. E a parte aqui da liquidez média diária é só para você ver a quantidade transacionada por dia por eles. Então o BCFF11 e o HFOP são os maiores, o Kizu é um pouco menor, mas todos eles ali têm uma liquidez que você conseguiria entrar e sair do investimento. Aí você poderia falar assim: então eu posso escolher qualquer um desses aqui e fazer meu investimento? É claro que não. Você precisa dar uma analisada, uma estudada, entender quais são os fundos imobiliários que existem dentro de cada portfólio. Porque, apesar de eles serem fundos de fundos, cada um tem uma posição. E a gente vai visualizar isso agora. Dando uma olhada aqui no portfólio do HFOP, a gente vê que ele tem de lajes corporativas, ou seja, escritórios, quase 29%, imóveis industriais e logísticos, 20,5%, e fundos imobiliários de papéis, 20%. Ou seja, praticamente 50% do portfólio são de lajes corporativas, imóveis industriais e logísticos. Quando a gente dá uma olhada na alocação de capital do Kizu 11, a gente consegue visualizar que 36% é de fundos imobiliários de papéis, 21% é de imóveis industriais e logísticos e 13,8% de shoppings. Ou seja, no caso do Kizu, a gente viu que tem uma alocação maior em títulos de papéis ali, 36% mais ou menos, e a outra parte em imóveis industriais e logísticos. Ou seja, em comparação com o HFOP, a gente já perderia aquela parte de lajes corporativas. Por isso que eu falei para você que depende muito do que você busca e de quais segmentos que você acha interessante. E quando a gente visualiza o portfólio do BCFF11, a gente vê que 52,5% está em fundos imobiliários de papéis, 12,5% em imóveis industriais e logísticos, 10% em definidos, 10% em lajes corporativas. Ou seja, o BCFF11 ele já é mais 50-50. Ele tem 50% em fundos imobiliários de papéis, praticamente 50% em fundos imobiliários de tijolos. E o mais legal de tudo isso é que não existe um melhor ou pior. Existe o que você busca com base no seu perfil de investidor. Caso você tome a decisão de investir em fundos e fundos, você precisa olhar individualmente qual é a carteira de cada um deles, ver qual se adequa mais com o que você está buscando, se é lajes corporativas, se é papéis, se é fundos imobiliários logísticos, e aí sim você toma a sua decisão. Mas é bom a gente deixar bem claro o seguinte: essas posições elas vão mudando. Não é porque eles estão assim hoje que elas estarão assim amanhã.
Como eu disse para vocês, existe um gestor que faz alocação, desalocação e manutenção desses recursos. Ou seja, pode ser que, para o cenário atual, alguns investidores estejam positivos com, por exemplo, lajes corporativas e talvez no futuro, quando já houverem valorizações, ele faça essa gestão e mude o portfólio. Mas só para a gente concluir, fundos de fundos imobiliários, eles têm essa diversificação, então eles podem trazer uma redução de risco para a sua carteira. Como existe um gestor por trás fazendo essa alocação de recursos, você não precisaria gastar tanto tempo investindo e acompanhando, porque já teria um responsável por trás. A sua função seria de encontrar um fundo imobiliário que possui um gestor que traz grandes resultados de forma recorrente. E que essa dupla taxação seria porque existe um duplo serviço prestado. Na primeira ponta, gestão de imóveis ou títulos, e na segunda ponta, gestão de portfólio. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera, dá essa força aí pro canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!